A paz do Senhor, povo de Deus! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 dinâmicas da lição 5. Glória a Deus! Nós vamos falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. A dica de hoje é para você registrar a sua aula. Como assim, Lani? Você vai registrar uma aula em forma de ata? Não, através de vídeo. Você pode filmar suas dinâmicas sendo aplicadas aí na sua sala. Ou através de fotos, onde você registre os seus alunos que compareceram, um momento divertido. Sabe como que você pode fazer isso para você não esquecer? Antes de começar a aula, deixe o seu celular com alguém ou peça para essa pessoa registrar a aula e depois enviar para você as fotos. Assim, em um outro momento, você pode postar a foto com um texto falando: olha, hoje a aula foi muito bom, agradeço a todos por terem vindo. E assim vai motivar aquele que não veio a pensar um pouquinho, né? E falar bem assim: nossa, eu perdi uma grande aula, eu deveria ter ido. Na próxima eu vou fazer um esforço para não faltar. E aí você vai ter mais alunos motivados, talvez até os alunos reposte, né? Você pode postar nas redes sociais e marcar eles, e assim a obra de Deus vai sendo propagada, não para orgulho nosso, mas para o crescimento da IBD e das coisas de Deus aqui nessa terra, né? Para que o reino de Deus seja exaltado. Vamos então para a primeira dinâmica. Nessa primeira dinâmica, você vai precisar... Na verdade, nem precisa escrever, né? Você vai fazer com que os seus alunos argumentem, tá? Vai ser uma dinâmica sobre argumentação. Você vai pegar, pode até escrever, mas se não escrever, você vai falar com seus alunos. Me convença de que Deus existe. Os seus alunos, eles vão ter que convencer você de que Deus existe. E ao mesmo tempo, você vai refutar os seus alunos com argumentos materialistas e com argumentos ateístas. Então, você vai encontrar argumentos que os materialistas usam e que os ateístas usam e vai confrontar os seus alunos. Por exemplo, eu não acredito que Deus existe. Me prove que Deus existe. O ser humano, a humanidade veio do Big Bang. Me prove que Deus existe. Eu provo que aconteceu. Assim, você vai explicar como os materialistas, eles falam que a humanidade veio a existir. Você explica como que é a teoria do Big Bang, você explica a evolução dos macacos, você explica todas as coisas que a gente sabe sobre os materialistas. Só lembre de diferenciar com seus alunos que materialista são aquelas pessoas que acreditam em matéria, ou seja, naquilo que vê, e não materialista em relação ao dinheiro, porque muitas das vezes as pessoas, quando falam materialista, pensam assim: não, ele é materialista, ou seja, ele é uma pessoa que é ganancioso, ele quer muito dinheiro, ele só quer os bens, entendeu? Então você faz essa diferença. Gosta de dinheiro? Ela pode até acreditar em Deus, ela pode até ter Deus, né? Acreditar que Deus existe, mas não praticar o evangelho. E enquanto que uma pessoa que é materialista, elas pode até pensar assim: é possível, mas não tem como provar, então não existe Deus. Não consigo provar. O materialista, ele precisa provar que Deus existe, né? Então a gente só acredita que Deus existe através da fé. Se acreditamos através da fé, então o materialista, eles não conseguem ter a dimensão de fé, então eles não acreditam. E o ateísta, eles não acreditam que Deus existe de forma alguma. Talvez, em algum momento da vida, ele acreditou. Ou talvez ele não se importou com isso, porque a sua família não deu uma base para acreditar em Deus. Mas eles têm argumentos muito fortes em relação a isso. E eu sugiro que você assista Deus Não Está Morto, ou leia o livro Deus Não Está Morto, que vai te ajudar muito nesses argumentos. E essa lição, ela tem essa lição, ela veio nos despertar para defendermos a nossa fé. Acreditamos mesmo que Deus existe? Então, como podemos provar que Deus existe? Que argumentos devemos usar para provar que Deus existe? Eu espero que você tenha uma boa discussão com os seus alunos em relação a isso.
avalie esse vídeo positivamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative todas as notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então vamos lá para a segunda dinâmica. Nessa dinâmica, você vai precisar de um aluno, você vai vendar o seu aluno e você vai precisar de alguns papéis. Eu coloquei em uma folha de ofício inteira, mas você pode colocar em folhas de ofício cortadas, tá? Bem, você vai entregar uma folha para os seus alunos escrito salvação, mas você não vai falar nada, você só vai entregar, vai falar bem assim, olha, segura aqui, eu estou lhe dando isso, mas você quer trocar isso que eu acabei de lhe dar por isso? Aí talvez ela troque, talvez não. Se ela trocar, você fala, você quer trocar isso que você tem por isso e também isso? Essas duas coisas, você vai trocar uma por duas, você quer trocar? Se ela não trocar, você fala bem assim, não. Você quer trocar isso que você tem por isso aqui, mais isso, isso. Então, você vai acrescentando cada vez mais. Você não mistura a salvação com nenhuma dessas opções, tá? E no final, você, se ela estiver com tudo isso, ou se ela estiver com isso, você pode juntar e falar bem assim, você trocaria tudo isso por isso? E aí, a pessoa, né, sem ver, ela pode escolher uma coisa totalmente inusitada. Pode escolher isso, mas no final vai dar certo do mesmo jeito. Aí você vai falar, olha, essa é a última opção, né? Você quer trocar isso por isso? Nessa última opção, você sempre envolva a salvação, tá? Você tenha sempre a salvação na mão como uma opção para a pessoa trocar ou não trocar. E se ela trocar a salvação por outra coisa, ou se não trocar, nós vamos fazer a dinâmica do mesmo jeito. Nessa dinâmica, nós estamos falando aqui, ó, a cegueira espiritual no segundo ponto. Você pode ler com seus alunos. A cegueira espiritual também é causada por Satanás. Aqui em Coríntios 4:4, 2 Coríntios, Paulo diz, nos quais o Deus minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, agora aqui a palavra do comentarista, o diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado, cego pelo diabo, não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Bem, você vai falar com seus alunos sobre isso, que o diabo, ele faz com que o homem tenha uma cegueira espiritual, que mesmo que ele tenha a salvação em suas mãos, ele ainda vai fazer uma escolha errada. Vai fazer uma escolha em que o leve para o caminho para o caminho do pecado, para o caminho do materialismo, da frieza espiritual e de muitas outras coisas que a gente pode ver que o diabo ele tenta nos cegar, mas ele não vai fazer com que percamos a visão imediatamente. Ele vem com pequenas coisas. Uma pessoa, dificilmente, ela perde a visão de uma hora para outra. A visão vai sendo perdida aos poucos. Começa com embaçamento, depois vai embaçando mais, depois vai fechando, até que só há escuridão. Não é assim? Então, o diabo ele vem sutilmente. Ele não vai colocar uma venda no seu olho de um dia para o outro. Ele vai chegar de mansinho e, quando menos espera, o inimigo ele conseguiu fazer o que ele queria, que é cegar as nossas mentes para que nós não vejamos o caminho que é Cristo e não alcancemos a salvação. Se você gostou dessa dinâmica, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. Vamos para a última dinâmica, a terceira dinâmica. E nessa dinâmica você vai precisar
um ovo. Sim. Se você não tiver um ovo, você pode amassar um papel, tá? Se você esqueceu de levar um ovo. Levar um ovo fica mais realista. Eu fiz essa dinâmica tem um tempinho com os meus alunos e eu levei um ovo cru. E aí eu entreguei na mão do meu pastor, segurei e falei assim, olha, segura com a sua vida, não deixa cair, porque senão vai derramar aqui na igreja toda. Segura, ele ficou segurando assim, ó. Foi muito engraçado. E você vai usar um aluno para essa dinâmica, tá? Você vai contar uma história. Eu ouvi essa história há muito tempo atrás. É uma história de um professor que ele era ateu. E ele gostava de defender os seus argumentos dentro da sala de aula. E ele descobriu que ali dentro da sala de aula dele tinha um menino que era cristão. Então, ele falou assim, eu vou confrontar esse aluno hoje. Ele levou um ovo cru para dentro da sala de aula e falou assim com aquele aluno, Deus não existe. Sabe por que eu sei que Deus não existe? Porque se Deus existisse, não existiria tanta atrocidades no mundo. E foi argumentando e depois ele falou bem assim, olha, eu acredito na gravidade. Se eu jogar isso aqui, eu tenho certeza que a gravidade vai fazer com que esse ovo quebre lá no chão. Mas se você orar ao seu Deus e falar com ele e eu jogar esse ovo no chão e esse ovo não quebrar, eu tenho certeza que Deus existe. Aí começou um alvoroço na sala, um alvoroço, e aí o menino falou bem assim, tá bom, professor, eu vou orar. Tá bom? Me dá esse ovo aqui. E aí, você pega o ovo da mão do seu aluno e você ora como se fosse o aluno, tá? O aluno da história. Então, você vai orar e vai falar bem assim. Deus, o meu professor está aqui, falando que o Senhor não existe. E argumentando para todos os meus colegas. Deus, eu sei que o Senhor existe. E se o Senhor existe mesmo, eu não vou pedir para esse ovo não quebrar ao jogar no chão. Eu vou pedir que no momento que esse ovo cair no chão, o meu professor morra. Em nome de Jesus, amém. Esse professor tomou esse ovo da mão desse aluno e guardou esse ovo com tanto cuidado que eu acho que se esse professor existir hoje, até hoje esse ovo está lá, bem guardado. Discuta isso com os seus alunos. Fale com seus alunos como que essa história o influencia, como que essa história ela confronta com essas doutrinas materialista e ateísta. Muitas pessoas falam assim, eu não acredito em Deus, mas na hora que está passando por um momento de dificuldade, meu Deus, socorro, me ajude, pelo amor de Deus. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não atire em mim, por favor, pelo amor de Deus. Então, assim, não acredita em Deus, mas na hora da dificuldade clamam por Deus. Então, Deus é misericordioso e Ele responde. Mas a gente vê que há uma negação da existência de Deus. A lição, ela vai falar que há uma negação da existência de Deus e negação de que o homem é um ser singular, um ser único criado por Deus. Algumas pessoas acreditam que o homem veio do macaco ou acreditam que existem seres esparramados por aí, existem muitas teorias, mas nós somos seres únicos, criaturas do nosso Criador Deus Pai. Nós somos perfeitos porque somos cópias daquele que nos fez. E nós temos a digital de Deus, porque Ele nos moldou com as próprias mãos. Bem, nós temos muitos argumentos para afirmar que Deus existe, mas só o Espírito Santo que pode aquecer o nosso coração e nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. E que Ele possa alcançar todas as vidas e que nós possamos ser canal de bênção para essas vidas. Se você gostou dessas dinâmicas e ainda não deu like, avalie esse vídeo positivamente. Fiquem todos com Deus, sucesso em suas dinâmicas. Fui!